Olá, tudo bem? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre Jesus e o grande conflito. Aqui em João 14, verso 6, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a maior verdade sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém será salvo senão por ele. A questão é a seguinte: lá em Daniel 8, verso 12, diz que Satanás jogaria a verdade por terra. E para fazer isso, Satanás usaria a igreja romana e as suas filhas. E assim, Satanás pisaria na verdade. Jesus é a verdade. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar Jesus por terra? Claro que não, absolutamente não. Então, como ele trabalharia para pisar na verdade sobre Jesus? De acordo com a Bíblia, Jesus é o nosso único mediador, está aqui em 1 Timóteo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o único mediador, Jesus é o nosso advogado, que está interligado uma coisa com a outra, e Jesus é o nosso suficiente e poderoso Salvador. Então Satanás odeia Jesus Cristo. Esse ódio começou lá no céu. Aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí o verso 8 continua descrevendo essa guerra. Percebe aí a ira do dragão, e nesse caso o dragão é Satanás, contra Miguel, nesse caso Miguel é Jesus. Então, desde o céu, Satanás odeia Jesus Cristo. E por isso ele começou uma terrível perseguição a Jesus. O resultado é que Satanás foi expulso do céu. E aqui na terra, Satanás continuou esta perseguição a Jesus. Quando Maria ficou grávida e Jesus então estava para nascer aqui nessa terra, para nos salvar do pecado, Satanás fez de tudo para conturbar o nascimento de Jesus. Inclusive, na época, algumas mulheres tinham casos com alguns sacerdotes e depois os sacerdotes diziam a elas, diga que a sua gravidez é obra do Espírito Santo, porque eu sou um sacerdote e você teve um caso comigo. Então, se você está grávida, é obra do Espírito Santo. E essa ideia começou a ser usada, espalhada naquela época, e quando a Maria ficou grávida e disse que era obra do Espírito Santo, então muitas pessoas não acreditaram, achando que Maria era mais uma vítima daquele sistema pecaminoso entre os homens maus. Satanás armou tudo para tentar conturbar o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu atrapalhar, Jesus nasceu, e quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos de idade, Satanás entrou em Herodes e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A intenção era matar Jesus, mas Deus protegeu Jesus e Jesus foi levado para o Egito. E ali ele foi protegido. Mais uma vez, Satanás perdeu a batalha. Perdeu no céu e perdeu ali no nascimento de Jesus. O tempo passou, Jesus cresceu e aos 30 anos, Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E aí, após o batismo, aconteceram algumas coisas muito interessantes que nós vamos conversar agora. Me acompanhe, por favor. Vamos analisar exatamente o que aconteceu ali após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi batizado e após esse batismo, ele foi ao deserto. E diz a Bíblia em São Mateus capítulo 4 que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí apareceu o tentador e disse, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem a segunda tentação, lança-te daqui abaixo, e aí vem a terceira tentação, e a terceira é que eu gostaria de destacar com você. Por favor, me acompanhe aqui em São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4, versículo
8, aqui está a terceira tentação. Versículo 8. Então levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que absurdo. Satanás pediu a Jesus que o adorasse e disse, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí diz o versículo 11, ou melhor, o versículo 10, Mateus 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que maravilha! Jesus foi firme ali. E você pode perceber que Satanás sempre tentando levar Jesus a cometer algum pecado, algum deslize, e sempre tentando atrapalhar o plano da salvação. A ira de Satanás contra Jesus começou lá no céu, depois veio para a terra, e como você pode perceber aqui, em cada fase da vida de Jesus, ali está Satanás tentando atrapalhar. Onde Jesus ia, tinha uma pessoa com problema, uma pessoa cega, uma pessoa aleijada, uma pessoa possessa, uma pessoa com algum tipo de problema. Ou seja, Satanás colocava o problema ali e Jesus chegava e tirava o problema. Jesus colocava a mão e curava as pessoas. Jesus chegava e os demônios iam embora. Jesus libertava aquela pessoa. E assim, toda a vida de Cristo foi uma vida também envolvida no grande conflito. De um lado, Satanás perturbando, atrapalhando. Do outro lado, Jesus amando, curando, libertando, salvando as pessoas. Até que o tempo foi passando. E chegou o momento em que Jesus deveria ir a Jerusalém. E ali Jesus deveria ser entregue, deveria ser preso e deveria ser morto. E aí aconteceu um fato muito curioso que nós vamos ver na Bíblia. Mas antes de ver, quero lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Satanás queria que Jesus morresse? Sim ou não? Na sua opinião, você acha que o diabo gostaria que Jesus morresse? Vamos pensar. Se Jesus morresse, o que o diabo ganharia com isso? Aparentemente nada. Pelo contrário, a morte de Cristo seria a derrota de Satanás. Mas se Satanás não tentasse Jesus, se Jesus não morresse, o que teria acontecido? Percebe? Satanás, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria quem é cristão ou quem não é cristão. Ele mataria quem serve a Deus ou quem não serve. Resposta. Se o diabo pudesse matar e ele matasse um cristão, o que o diabo ganharia com a morte de um cristão? Não ganharia nada, porque o cristão morreria salvo e a morte do cristão ainda poderia salvar outras pessoas. É ou não é? Agora, se o diabo matar uma pessoa que não é cristã, além da pessoa morrer perdida, então Satanás ali conseguiu tirar uma vida. Logo, se ele pudesse matar, ele mataria uma pessoa não cristã. Agora, e no caso de Jesus? Satanás queria que Jesus morresse ou não? Resposta. Houve um tempo em que Satanás desejou a morte de Cristo. Mas houve um tempo em que ele não desejou a morte de Cristo. Houve um tempo em que ele queria que Jesus pecasse. Pecasse. A ideia era essa. Por isso que aqui em Mateus 4, ele tenta Jesus para Jesus pecar. E à medida que Jesus não cai, veja então o que aconteceu. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia e veja o que diz São Mateus 16. São Mateus 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Está escrito: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. Pedro, atenção, hein? Atenção. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.